Pai do Senhor, irmãos e irmãs, como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que nesta noite a gente possa receber algo da parte de Deus que venha falar às nossas vidas, aos nossos corações e que nós possamos seguir nessa caminhada adorando ao nosso Deus. Amém? Vamos fazer uma pequena oração para iniciarmos esse momento? Santo Deus e Pai, Deus eterno, poderoso, Senhor da vida, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor da justiça, Deus santo é o teu nome, o Senhor é que cuida das nossas vidas. Pai, nesta hora te pedimos que o Espírito Santo fale através deste canal, Pai, que é a minha vida neste momento, ó Deus, e que possa tocar os corações, Pai, que muitas pessoas sejam alcançadas por esta palavra, que essa palavra verdadeiramente venha trazer transformação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Estão felizes, animados? Espero que estejam, né? Porque nós já temos aprendido, né, que o que vai trazer a nossa alegria, o que vai nos deixar felizes, né, o que vai nos motivar, o que vai nos dirigir, não são as circunstâncias que o mundo nos apresenta, né? Não são os relatórios que o mundo traz, mas são as coisas, é aquilo que a gente acredita, que está na palavra de Deus, que está na direção que o Espírito Santo tem dado para as nossas vidas, né? Neste momento eu queria trazer uma breve meditação acerca de um tema relevantíssimo, né? Especialmente para esse tempo, né? Nós sabemos que desde a antiguidade, né? Acho que os primeiros povos, certeza que os primeiros povos que já se uniram ali, que se juntaram, eles tinham em mente, eles já tinham em mente, né, um objetivo de buscar algo que fosse supremo, né, algo que fosse maior do que todos, né, para dar sentido a uma parte, né, do nosso corpo que nós sabemos que nós temos, né, da nossa composição, né, que nós sabemos que nós temos, que é o nosso espírito, né? Então o nosso corpo físico tem as suas necessidades, a nossa alma, as nossas emoções, sentimentos têm as suas necessidades, mas o nosso espírito também tem, né? Então, desde sempre, né, a humanidade buscou entender essa vertente, mesmo não fazendo essa divisão, né, de corpo, alma e espírito, mas já sentia dentro de si essa necessidade de buscar algo, né, que viesse a preencher essa parte nossa, né, que é o Espírito. E aí a gente visualiza ao longo da história da humanidade, né, quantas coisas aconteceram nessa direção, quantas pessoas a pretexto de estarem vivendo uma religião, de estarem vivendo um culto, né, fizeram tantas coisas, realizaram tantas ações, né? E aí eu não falo só do cristianismo, mas de todas as religiões que existem na face da terra e que já existiram, né? E que são milhares de milhares, quiçá milhões de religiões, né? Então, partindo daí, a gente já entende que tem diferença, né? Entre a religião e o cristianismo, né? O ser cristão, o andar com Deus, né? Seguir aquilo que Deus tem para nossas vidas, nem sempre está estampado na religião, né? Porque nós sabemos que a religião, muitas vezes ela foi trazida, ela foi criada pelos homens para dar resposta a uma necessidade daquele momento, daquele tempo, né? E aí nessa criação, muitas vezes as pessoas acabam agregando, colocando aquilo que elas pensam, né? Acerca da divindade, acerca de Deus, acerca das coisas ligadas a esse tema, né? Então a gente viu e vê várias religiões sendo disseminadas, várias doutrinas sendo colocadas, né? A gente vê vários líderes religiosos e várias ações que são altamente antagônicas, né? De um lado prega-se o amor, mas do outro pratica-se guerra, né? Então, baseado nisso, nós que somos cristãos, né, nós temos que ter uma convicção genuína, né? A gente tem que ter certeza, segurança daquilo que nós seguimos, né? E aí é nosso maior referencial para nos balizar, né? Para nos fazer caminhar dentro daquilo que Deus quer, que não seja uma religião, que não seja um conjunto de doutrinas, né?
de regras que tente nos encaminhar em uma direção, mas que, como nós queremos que o Espírito Santo verdadeiramente ele venha habitar dentro de nós e ele venha fazer essa condução, ele venha dar esse direcionamento nas nossas vidas, né? E como eu disse, o nosso maior referencial é Jesus. Todas as coisas que você quiser saber sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, para a nossa caminhada, você tem que olhar para Jesus. Não existe outro paradigma, não existe outro retrato daquilo que Deus quer para nós que não seja Jesus, né? Então, onde eu encontro Jesus? Especificamente a gente encontra Jesus na palavra, né? E Jesus é o verbo que se fez carne, mas hoje nós temos a palavra que relata ali um direcionamento acerca do que Jesus realizava, né? Então, amados e amadas, muitas vezes você verifica, eu verifico que muitas pessoas, a pretexto de estarem amando a Deus, de estarem seguindo uma direção de Deus, né, realizam vários atos, várias coisas que na maioria das vezes não está alinhado com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, né? E aí fazem em nome de Deus, mas fazem por vontade própria, né? Por ações próprias, né? E às vezes agem, né? Não dolosamente, mas por ignorância, né? Por pensarem que daquela forma estão agradando a Deus, né? O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. E ele relata, né, que sempre ele foi zeloso pela religião, né? E aí a gente observa mais uma vez a religião entrando em cena, né? Porque a religião é um conjunto de muitas coisas que muitas das vezes, né, por mais que sejam regras fechadas, né, que dê uma direção fechada, né, dentro daquilo que aparentemente é o que Deus quer para as nossas vidas, mas muitas coisas escapam da religião, né? Porque muitas vezes a religião vem trazer coisas que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo não comunica para as nossas vidas, né? Mas que são ideias nossas, ideias de homens, né? E Jesus Cristo, ele, enquanto ele esteve na terra, ele nos ensinou a verdadeira religião, né? Ele nos ensinou como o Pai, como Deus gostaria que andássemos, né? E aí o grande exemplo que é Jesus precisa ser seguido, né? Para que a gente consiga atingir, alcançar aquilo que realmente a gente quer, né? Em relação a Deus e principalmente aquilo que Deus quer em relação a nós. E aí entro no tema especificamente dessa mensagem, porque irmãos, nós vivemos num mundo que realmente está um caos. O mundo está uma desordem, né? O mundo tem uma via própria, uma regra própria, tem leis próprias, né? E acaba que essas coisas elas são impregnadas muitas vezes na cabeça das pessoas. Você liga a televisão, tem isso, você lê o jornal, tem isso, você conversa com a pessoa, ela fala sobre isso, e aquelas coisas acabam impregnando e a gente acaba sendo moldado e acaba sendo encaminhado por estas coisas, né? E aí nós, especificamente nós que somos cristãos e queremos andar conforme Deus quer que andemos, né? Queremos realizar coisas que Deus quer que realizemos, né? Queremos agradar única e exclusivamente a Deus, não queremos agradar ao mundo, né? Então a gente precisa algumas vezes dar uma sacudida, né? Dar uma agitada na nossa vida, dar uma rompida com o caminhar que a gente está fazendo, e uma repensada à luz da palavra, se realmente é aquilo que Deus quer para nós, né? E resumidamente, né, nós temos um plano, né, de salvação, um plano de eternidade que foi construído por Deus antes da fundação do mundo, né, irmão? Então você vê que o objetivo que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa caminhada, para o nosso encaminhamento, ele foi projetado por Deus e foi antes da criação do mundo. E talvez por isso não, por isso a igreja permanece de pé até hoje.
Por isso as armas que se levantaram, aqueles que tentaram destruir esta caminhada, destruir a igreja de Deus, não conseguiram, porque é o projeto de Deus. A nós cabe simplesmente e exclusivamente entender qual seja esse projeto e se encaminhar por ele. Entender que o projeto de Deus que foi criado antes da fundação do mundo, ou seja, ele teve início antes da gente e ele certamente terá fim depois da gente. Nós somos um pequeno pedaço nessa linha do tempo chamado eternidade. Hoje nós estamos passando na linha do tempo e hoje está no nosso tempo. Mas antes de nós tiveram outros e depois de nós possivelmente terão outros, né? Mas nesse time, nesse extrato, nesse pedaço da linha do tempo em que nós estamos vivendo, Deus tem um projeto com você. Deus conta com você para que esse plano, para que esse projeto dele venha a se realizar e venha a se perpetuar. Então nós temos que entender a primeira lição, qual seja, é que o projeto de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não está preso a este momento, não está preso à nossa comunidade, às nossas vidas. Ele é muito mais amplo. Apesar de estarmos vivendo este momento, o que é relevante nesse tempo é que esse momento é seu, esse momento é meu. É hoje que Deus conta conosco. Então nós temos uma vida que ela dura aí, vamos supor, de 50, 60, 70, 80 anos, 90, até 100 anos. Mas isso não representa nada quando você leva e coloca na linha do tempo da eternidade. Isso não representa, isso é muito ínfimo, né? Então esse pequeno tempo que a gente passa aqui, a gente precisa entender que é um tempo em que a gente tem que correr, se esforçar, fazer coisas ao máximo para que o projeto de Deus seja cumprido aqui nesta terra, para que Deus alcance o objetivo para o qual Ele lançou, para o qual Ele nos criou. E nós devemos entender muito forte que nós fomos criados para a adoração dEle, nós fomos criados para a glória dEle, nós não fomos criados com um fim em nós mesmos. Irmãos, e eu falo isso porque é responsabilidade nossa entender essas coisas, porque disso dependem as vidas que estão aí fora padecendo, as vidas que estão aí fora sofrendo, porque ainda não chegou a palavra de Deus, ainda não chegou o conhecimento, ainda não receberam a libertação e ainda vive na prisão do inimigo, ainda vive no sofrimento, né, irmão? E basicamente, quando você lê o livro de Mateus, lá no capítulo 28, você vê Jesus dizendo assim, ó, para nós, aqueles que foram alcançados, aqueles que receberam a Cristo, aqueles que foram alcançados pela salvação, ele fala, agora vocês são meus discípulos. E o que isso implica, irmãos? O que isso implica, irmãs? Implica que hoje Deus nos chama para quê? Para o que está escrito em Mateus 28, ide e fazei outros discípulos. Prega, evangeliza, batiza, ensina. Faz com que outras pessoas conheçam essa verdade. Faz com que outras pessoas acessem a porta da eternidade através da salvação que está em Cristo. E esse mandamento de Jesus, aparentemente, ele é um mandamento fechado ali, estanque, mas, irmãos, ele é muito mais amplo do que a gente pode supor. Quando Jesus Cristo dá essa determinação, essa ordem, ide e fazei discípulo, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina todas as coisas que vocês têm aprendido. Ele está falando assim, informar doutrina. Mas qual doutrina? A doutrina dos céus, não é qualquer doutrina. É a doutrina dos céus. E aí, nesse ponto que eu entro agora, que está encaixada as nossas vidas nessa linha do tempo, chamado eternidade, nesse projeto chamado projeto de salvação da humanidade, que foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. E aí, meu irmão,
Muitas vezes a gente vê pessoas se colocando, ainda que por omissão, às vezes nem é por ação, não é aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu me omito. Eu me coloco contrapondo-se ao projeto de Deus, aquilo que Deus quer. E aí eu trago esse foco, essa relevância para a minha vida e passo a viver uma vida não que agrade a Deus, mas que agrade a mim. E eu quero comunicar para você, irmãos, esta noite, se você ainda não pensou sobre isso, a vida que agrada a mim, ela é uma vida totalmente equivocada, é uma vida totalmente destoante daquilo que Deus tem para nós. E foi essa vida que Satanás tentou viver, uma vida que agradasse a ele e não agradasse a Deus, porque ele se colocou numa posição de maior importância do que Deus. E foi isso que deu ruim para ele. E é isso que dá ruim para nós. Quando a gente pensa que a nossa existência tem mais relevância do que o projeto de Deus para a humanidade, né? E quando eu penso isso, exatamente quando Deus me chama e fala, Cristiano, ide, fala Marcos, ide, fala João, ide, Maria, ide, fala com todos nós, ide. E a gente, sabendo aquilo que Deus quer para as nossas vidas, a gente não executa, né? E aí Jesus Cristo vem em Mateus ainda no capítulo 20 e fala assim, ó, o servo não é maior do que o seu senhor, né? Nós não somos melhores do que o nosso mestre. Nós não temos esse direito de querer ter um reconhecimento ou de querer ter uma vida diferente daquilo que Deus tem para nós, uma vida diferente daquela que foi conquistada por Jesus para nós, porque vida difícil, complicada, penosa, sofrida, foi a vida de Jesus, irmãos. A nossa vida hoje, ela simplesmente precisa se adequar à vida de Cristo, porque o mais difícil já foi feito. Nós não podemos de qualquer forma querer ser maior, ser melhor do que o nosso Senhor. Nós não podemos de forma nenhuma querer executar aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa mente, ser cabeça dura. A gente pode até ser cabeça dura com várias coisas no mundo, no dia a dia, com várias decisões que nós tomamos, porque esse sofrimento que nós vamos ter quando nós somos cabeça dura vai nos ensinar a amolecer. Mas em relação ao reino de Deus, nós não podemos ser cabeça dura. Nós temos que ter a consciência que nós precisamos seguir aquilo que a palavra diz que a gente tem que seguir, né? E aí eu finalizo lendo um texto que está aqui no livro de João, no capítulo 13, Jesus Cristo nos fala assim, ó, a partir do verso 13, ele fala, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou, né? Então nós chamamos Jesus de mestre e de senhor, e dizemos bem, por quê? Porque ele é. Glória a Deus por isso. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso Senhor, é Ele que é Senhor das nossas vidas, né? No verso 14, ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, né? Jesus Cristo está falando, eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, né? E aqui não é de forma restritiva. Então, se Jesus Cristo, sendo Jesus, sendo Senhor, sendo Deus, ele veio aqui na terra, se fez carne, habitou entre nós, cumpriu o ID, foi, pregou, evangelizou, batizou, levou cura, libertação, né? Aqueles que estavam cativos, que estavam enfermos. Quanto mais nós, irmãos, muitas vezes a gente quer se desvincular dessa incumbência, não tem como, irmãos. A menos que a gente esteja vivendo, acreditando, a gente vivendo uma vida que acredita que Deus existe, mas que vive como se não acreditasse. A menos que nós estejamos nessa direção de crer, acreditar com a nossa mente, com o nosso intelecto que Deus existe, mas com a nossa vida nós vivêssemos como se Ele não existisse. Porque quando eu chego à consciência que Deus existe, eu passo a colocar na minha vida uma direção diferenciada. Jesus fala, eu era mestre, eu sou o Senhor e eu faço essas coisas. Por que você não quer fazer? Por que você quer ser diferente?
Por que você acha uma injustiça, muitas vezes, ter que se doar, se dedicar para levar esse evangelho que é maravilhoso, que foi maravilhoso na sua vida, que é maravilhoso na vida daqueles que receberam a salvação? Por que muitas vezes eu me coloco numa posição de obstáculo, né? E no verso 15 ele fala: eu vos dei o exemplo para que façais o que fiz, né? Então Jesus nos deu o exemplo para que façamos o que ele fez. Então vamos ter essa consciência, e agora que nós estamos aí num tempo que estamos nos preparativos para o retorno, né, das nossas atividades presenciais. Eu já trago uma notícia, né, para os irmãos. Nós já estamos nos reunindo com alguma parte da liderança, né, para que a gente já comece a trabalhar esse retorno presencial, e queria que os irmãos entrassem em oração conosco, né, com a igreja, que você entenda, meu irmão, que você não é coadjuvante, que você não é ouvinte, mas você é protagonista nesse ministério, que você é protagonista nesse chamado, que você é protagonista porque você foi chamado por Deus. Você não foi chamado por um pastor, nem por uma igreja, nem por uma denominação. Você foi chamado pelo sumo pastor, pelo supremo pastor, pelo dono do projeto. Ele te incluiu como protagonista. Então, nesse tempo que nós estamos planejando já o retorno das atividades presenciais, eu quero conclamar a igreja que se coloque em oração, né? A gente tem a nossa campanha de oração que nós temos realizado toda sexta-feira. Espero que os irmãos estejam ainda firmes nesse propósito, que a gente não abandone esse momento da nossa campanha de oração. Nós temos feito diversos trabalhos, irmãos. Temos feito reformas na igreja, temos feito reformas no som da igreja, na iluminação da igreja. Nós temos preparado a igreja para o retorno, né? Pretendemos agora fazer uma reforma nas instalações físicas. Nós temos tido um tempo maravilhoso de treinamento de alguns jovens, para que eles venham nos apoiar, né? Durante as nossas reuniões com o louvor. Tem sido uma bênção. Olha só, uma bênção, né, irmãos? Então, vamos apoiar esse trabalho, vamos nos animar, vamos participar, porque Deus conta comigo, mas Ele conta contigo. Essa obra não é minha, simplesmente, essa obra é nossa. A igreja não são os pastores, a igreja não é a liderança, a igreja é a igreja, somos todos nós, irmãos. Esse chamado, esta obra, tudo que compreende igreja, é um chamado para todos, não para alguns. Deus conta comigo, mas Ele conta contigo. Eu tenho responsabilidade, mas você também tem responsabilidade, amém? Então vamos nos juntar nesse processo, vamos nos juntar nesse retorno. Você quer uma igreja aprazível, uma igreja agradável, uma igreja que corresponda àquilo que você idealiza como sendo um local bom de reunião, um local bom de congregar. Você faz parte disso, você faz parte da solução disso, irmãos. Então venha, se junte a nós. Vamos, nesse tempo em que as pessoas estão sendo vacinadas, vamos nos colocar à disposição para estarmos desenvolvendo os ministérios na igreja, para estarmos desenvolvendo as atividades que precisam ser realizadas, irmãos. Porque se nós não tivermos o teu apoio, não tivermos o apoio de todo o corpo de Cristo que está congregando ali na Ordem Novo, nós não teremos a igreja que nós desejamos, nós não teremos o local de reunião que nós desejamos, nós não teremos o local de congregar que nós desejamos, irmãos. Então a qualidade das nossas reuniões, a qualidade dos nossos momentos de interação, a qualidade das nossas programações depende não só de mim, mas depende de todos nós. Pega junto com a gente, vamos cumprir esse ID do Senhor, vamos caminhar dentro daquilo que Deus tem para nós. Não se deixe levar, não se deixe enganar por mensagens mentirosas do inimigo que tenta colocar na nossa mente que nós não precisamos ajudar, que nós não precisamos participar, que nós não fazemos parte do corpo. Isso é mentira, irmãos. Você é parte do corpo, eu sou parte do corpo, amém? Então vamos pegar juntos, e dia 18 de julho, se for da vontade de Deus, nós estaremos presencialmente, novamente, lá na Ordem Novo, na QE 38, nos reunindo e tentando pelo menos voltar à vida ao normal, né? Então fiquem na paz, que Deus possa aplicar em nossos corações essa palavra, amém?
Vamos orar? Santo Deus e Pai, te exaltamos, te glorificamos e te agradecemos por tudo. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, intercedendo pela nossa igreja, pela comunhão que há no corpo de Cristo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor esteja tocando em cada coração, em cada mente nesta hora, Senhor, e que nós possamos nos congregar, nos unirmos, ó Deus, para que sejamos fortes, porque a Bíblia fala que onde tem unidade, o Senhor ordena as suas bênçãos. Oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos, pedimos que a cura, a manifestação do poder de Deus esteja restaurando e trazendo milagres, ó Deus. Oramos, ó Deus amado, por todas as áreas dentro da nossa igreja, pelas famílias, pelas crianças, os jovens, os homens, as mulheres. Oramos pela liderança, oramos por cada um especificamente, Pai. E te pedimos, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ser sempre instruídos pelo Senhor e sempre conduzidos pelo Espírito Santo, que é o nosso maior conselheiro, é o nosso maior ajudador e é o nosso norte, é aquele que nos guia. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar uma noite de sono tranquilo, de sono restaurador, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, a direção e o cuidado do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, esteja sobre a tua vida, esteja sobre a vida de todos os irmãos, todo o povo de Deus, toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra. Amém. Amém? Glória a Deus. Então fiquem na paz. Vamos continuar aí caminhando. Você que faz a sua oferta, você que entrega o seu dízimo, você que acredita que essa obra é de Deus e que se mantém firme, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, irmão. Você que ainda não teve a oportunidade de abençoar outras vidas, de trazer a sua oferta. Por que eu falo abençoar outras vidas? Porque nós temos feito várias ações sociais, irmãos. Vocês não têm ideia do que a gente tem feito nesse tempo de pandemia. Mas Deus está vendo, Deus está contemplando e que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos conduzir, nos acrescentar, amém? E que nós possamos sempre estar trazendo para Deus aquilo que Ele propõe no nosso coração. Não tem tristeza, não por necessidade, não tem obrigação, não tem pressão, irmãos, mas se você ama a obra de Deus, se você ama essa caminhada, se você ama esse projeto, que é a obra de Deus, e você quer participar, faça a sua oferta, entregue o seu dízimo, vamos acreditar que a obra é do Senhor, amém? Então que Deus abençoe cada vida, cada pessoa, e que nós tenhamos uma excelente semana para a honra e glória do Senhor. Fiquem na paz, em nome de Jesus.